Oi, gente, aqui de novo. Dessa vez nós não vamos ter aula, né? Para quem estava esperando a aula de teatro, veio outra direção nessa tarde. Inclusive, eu vou contar na íntegra para vocês, porque eu falei que eu vou falar tudo, né? Então, estava eu ali almoçando, ou tentando almoçar, que eu já tinha feito um monte de coisa. E Deus me trouxe o meu coração, tipo assim, liga a câmera e grava uma palavra. E eu, tá bom então. E aí eu larguei, gente, com muito dó, não vou mentir, o meu almocinho tá lá esperando. Quem já teve essa experiência comigo sabe que isso é real. Então, uma das coisas que vem muito forte é que não estou, como já falei, vou contar de experiências, vou contar de testemunhos, não estou me gloriando, é simplesmente tipo assim, é o que eu vivo, entendeu? Em Deus. E às vezes ele faz essas coisas comigo, tipo assim, não vou usar palavras pesadas tipo, para provar o meu coração, não gosto de usar isso. Mas, tipo assim, vem cá, eita, mas eu tô ocupada. Não, tem esse mover, assim, eu tenho esse mover com Deus, minha gente, é sério. Então, tem essa coisa da obediência, né? Às vezes não é nem a palavra, mas pode ser tipo assim, deixa eu ver se realmente, sabe, diante de tudo que está acontecendo, é, eu vou poder contar com ela nisso tudo, entende? Então, existe essa troca, se é que eu posso dizer assim, com a gente. E hoje eu venho aqui, né, para trazer uma palavra para vocês. E na hora veio assim o texto base do canal. Vamos começar com isso. Então eu disse, tem a escola, né? Tem essas palavras que vão vir assim rapidinhas, palavras que Deus vai trazer, de coisas que com certeza eu vou estar vivendo, porque eu sou ministro daquilo que eu estou vivendo. E nada mais atual do que essa palavra do canal. Então para quem é mais íntimo, assim, porque, como eu já falei, meu Insta é privado, então não aceito todo mundo, não é todo mundo que entra. Eu sinto muito, a menos que Deus me dê uma direção para tornar ele público, algo que eu não gostaria, mas se ele pedir, o que é que eu vou fazer, né? Já fiz isso com os vídeos, Deus é bom. Então, eu não gosto muito de me expor, não gosto muito de estar falando as coisas e estou eu aqui, então, só Deus mesmo. Mas aí veio essa palavra, né, no meu coração, tipo que é o texto base. E aí, como eu falei, eu coloquei lá na descriçãozinha do meu Insta, não se pode esconder. E aí, justamente, eu estava almoçando e veio isso no meu coração, não se pode esconder. E aí, baseado, né, no texto de Mateus, e aí a gente vem com as referências, tudo bonitinho, né, quando der, a gente faz isso. E aí, Mateus, ele fala assim, eu tô com a minha Bíblia, chorando, de crente, olha que bonitinho, dá para ver aí do desenho, amo. Então, vamos lá. Ele fala assim, né? Em Mateus 5, do 13 ao 15, 16. E ele fala: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor. Eita, eu tava com medo. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Na realidade, no canal, ele começa a partir do 14, né? Que aí ele vem e fala: vocês, gente, foi Jesus que estava falando, né? Então, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, olha aí, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Amém? Assim brilhe, aí vem o comando, né? Que Jesus ele deu, tipo assim, uma ordem. Faça isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? Ao Pai de vocês que está no céu. Então aqui a gente já vai começar, né, como eu falei, né, a imagem, a pessoa comendo, a pessoa vem, pega aí o cabelo, enfim, essa coisa toda releva. Recebam aí. Ou então fica só ouvindo, tipo, tá ligado? Eu fiquei só ouvindo esses dias. E aí, o que é que acontece? Eu faço as coisas mesmo, viu? No meio. Então, fica ligado aí. Quem tem déficit de atenção, Deus está tratando você. Foi assim na minha vida, porque eu não conseguia me concentrar. E aí, depois, o problema é eu fazer isso e esquecer o que eu estava falando. Mas eu paro e volto, ok? Então, quando fala assim, não se pode esconder, né? Mas aqui no final ele falou o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês. Então, a gente vai dar um ré. Eu não vou começar a palavra de cima para baixo, afinal de contas, comecei a vocês. Eu estava almoçando, Deus me deu uma palavra e eu estou aqui. Então, não tem esboço, não tem algo preparado, não. Estou aqui falando daquilo que Deus está ministrando para mim agora, certo? Em tempo real. Então, quando eu estava lendo agora, veio isso, o Pai de vocês. Então, a gente vai de baixo para cima, ok? Se você não reconhece Pai, aí se você não assistiu
O último pilar, que fala de restauração, eu dei um breve testemunho, né, com relação à paternidade e adoção na minha vida. Então, vai assistir lá, dá uma paradinha, vai e depois volta. Beleza, que eu não vou estar repetindo. Então, quando nós entendemos Deus, Ele como um pai, nós conseguimos nos relacionar com Ele da forma que é um pai, né? E como eu falei, existe essa referência que a gente tem, às vezes uma boa referência, às vezes uma referência quebrada. Às vezes a gente tem uma referência de família que a gente acha que é o certo, é o perfeito. E porque a gente vê nas outras famílias diferentes, a gente julga que é errado. Mas não é a raiz que eles carregam da cultura deles. Não estou falando de coisas que vão além de base bíblia, de ensinamentos. E isso, independente de cultura, de cristão, de lugar, enfim, de padrão, independente disso, é necessário seguir. Mas eu estou falando de características, entendeu? Tem famílias que são super protetoras, então as pessoas são mais tímidas, reservadas, tipo, passei muito por isso. Como eu falei, nessa base de caráter, não pode, não vai. Eita, Jesus, quanto tratamento para estar aqui. Só Jesus na causa. Tem pessoas que são impulsionadas. Não, vai e tal, você consegue, meu filho, ele ajuda e tal, não sei o que. A pessoa entende. Então, existe a característica familiar, existe a característica genética, essa coisa toda. Então, o que é que eu tenho para dizer para você, diante do que eu aprendi em Deus, mesmo com toda, né, esse déficit de paternidade na minha vida? Quanto mais perto do Pai você estiver, mais você vai conhecer e vai aprender a receber dele. Como também vai aprender a dar. Ok? Então, glorifique ao seu Pai. Veja Deus como um pai em primeiro lugar. Analise como você vê Deus como um pai, porque quando você consegue identificar como você vê Deus como um pai, você começa a identificar que tipo de filho você está sendo. Ok? E aí, voltando para cá, o que é que ele fala, né? Glorifiquem ao Pai, ao seu Pai, ao vosso Pai, ao Pai de vocês, na minha linguagem, né? São vários. Que está no céu. Mas aí, pegando o 16, que a gente vai focar nesse finalzinho, ele fala assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Não é no seu quarto, trancado. Não é dentro da sua igreja, simplesmente, no seu tempo. Não é simplesmente servindo no ministério. É diante dos homens. Eu acredito que quando Deus fala diante dos homens, é tudo. É no seu trabalho, na sua escola. Então, assim brilha. Ele fala, assim brilhe a luz de vocês. Opa, existe luz? Hoje eu me dei conta, não sei se vocês já viram, a imagenzinha do canal. Eu vi essa imagem, comigo acontece mais ou menos assim. Eu vi essa imagem, salvei, botei e achei massa. De boa, tava lá grátis o negocinho. Botei. Eu não percebi que a imagem, não sei se vocês já perceberam isso. Percebi hoje. Quando eu tava atualizando alguma coisa, foi ontem no e-mail, não sei, foi alguma coisa que eu salvei a imagem e enviei pro meu Instagram. Quando eu vi, é uma mão de uma mulher. Vê que viagem, isso já faz semanas. É uma mão de uma mulher segurando a lâmpada, e a lâmpada acende, cara. Então, tipo assim, na hora que eu vi, eu, pô, que massa, meu Deus, essa imagem, ó me chamou a atenção, eu coloquei pela lâmpada, tipo assim, LED, né, que tem um significado, depois eu conto isso pra vocês, e de brilhar, ser luz no mundo, beleza, mas eu não percebi que era a mão dela que estava conduzindo a eletricidade para acender a luz. Eu disse, caraca, existe luz nela. Eu disse, Senhor, isso é em mim. O Senhor está liberando disso para mim, para que eu possa levar outros a verem. E aí é justamente isso que ele fala, né? Que não se pode colocar debaixo, não se pode esconder. Ok? Então, quando essa luz está dentro, ela sai, ela tem que sair. Onde você tiver, a conversa que você tiver, no supermercado, na fila do banco, no ônibus, Deus vai fazer com que você se mova e as pessoas, o que é que ele fala? Vejam. E essa parte é muito forte e a gente vai finalizar com isso, porque lembra, os videozinhos são de 10 minutos e Deus é massa, e a ideia é essa mesmo. Que as pessoas vejam. Então, eu acredito que hoje nós estamos em 2023. Durante muito tempo, inclusive, Jesus nos falou isso também, e de pregar o evangelho. Com as artes, a gente tem essa característica, né? Vocês veem, vai dizer, poxa, ela quase não fala de arte, eu falo de vida. Então, a arte reflete o artista. Tcharam, né? Assim, restauração. Então, já está terminando ali. Então, se as artes, geralmente, elas são visuais, né? A dança, o teatro. Então, sua vida tem que ser visual. Já falei isso também, volta lá, evangelismo, no pilar. Então, as pessoas, elas precisam ver. Eu acredito que nessa era, se é que eu posso falar assim, principalmente isso, é que eu posso incluir isso, pós-pandemia, de tantas coisas que já aconteceram, nessa era as pessoas precisam ver. Amém? Então eu acredito que, em outra palavra, a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim brilha a vossa luz, sabe? A luz do Pai em vocês. Mas ele diz simplesmente que ele diz assim: brilha a vossa luz, então está em você. Amém? Que Deus abençoe.